Paz e bem para você. Muito obrigada por estar comigo, por estar estudando comigo o documento 105. Obrigada a você que se inscreveu, Projeto Gotas de Catequese, Adriana Mazilis Rocha. Se você não se inscreveu, se inscreva. Acesse o YouTube, Projeto Gotas de Catequese, Adriana Mazilis Rocha e se inscreva. Será um prazer que você tenha acesso rapidinho a todos os estudos que nós formos fazendo e a todos que já foram feitos, para que você possa ter acesso e conhecimento. Pois só se ama verdadeiramente aquilo que se conhece. E quando conhecemos, nós passamos a valorizar e assim sabermos mais sobre o objeto, sobre a pessoa, sobre a instituição amada, né? Sobre a igreja que é amada. Nós estamos então com o documento 105, a necessária mudança de mentalidade e de estrutura, assim nos diz o documento. A igreja não é uma ilha de perfeitos, mas uma comunidade missionária e de aprendizagem em seu modo de ser, organizar e agir como seguidora de Jesus Cristo. Então a igreja não é uma ilha, não existe para si, não existe para se autopromover, mas pelo contrário, existe para levar a proposta do Evangelho para a comunidade, para estar a serviço. Viver e atuar neste mundo globalizado implica mudança de mentalidade e de estrutura, né? Nós sabemos que no mundo tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Por exemplo, não nos convém vivermos separadamente, vivermos ilhados. Não nos convém vivermos um capitalismo cego que simplesmente quer ter o lucro a todo custo e para isso não importa quem você tem que deixar para trás ou sobre quem que você tem que subir para poder ter o poder, né? Então nós estamos aqui com essa formação de cristãos leigos e leigas, sabendo que a igreja existe para o serviço. E esse ensinamento nos é dado, fornecido a todo momento pelo Papa Francisco. Como que o Papa Francisco tem vivido este serviço tão sabiamente, tão humanamente, que nos faz perceber uma igreja que de certa forma estava adormecida em muito de seus membros, né? Mas o Papa Francisco vem nos recordar e é a própria ação do Espírito Santo por meio da vida do Papa Francisco que nos recorda a missão da igreja, para que a igreja existe e para que a igreja é chamada. E o documento continua nos dizendo assim: a inserção na realidade do mundo globalizado exige de todos mudança de mentalidade e de nosso modo de conceber a própria igreja. Ela, povo de Deus, corpo de Cristo e templo do Espírito, é chamada a ser. Então, o que a igreja é chamada a ser? O que nós, cristãos leigos e leigas, o que nós, igreja, em sua constituição também hierárquica, é chamada a ser? É chamada a ser comunidade de discípulos de Jesus Cristo, que procura aprofundar-se no conhecimento de sua pessoa. Na pessoa de quem? Na pessoa de Jesus. É o conhecimento cristológico, de sabermos quem é essa pessoa de Jesus e de nos apaixonarmos por esse Jesus e automaticamente, estando apaixonado por Jesus, apaixonado pelo projeto de Jesus. E o projeto de Jesus não é um projeto individualista, não é um projeto carreirista, que você faz carreira dentro da igreja. Pelo contrário, é um projeto comunitário que ajuda a elevar a dignidade humana, que ajuda no bem comum, o bem da comunidade, o crescimento da comunidade, que busca o amor por meio da vivência do amor e do estudo, na busca do acolhimento de seu mistério revelado na história, né? A igreja é chamada a ser escola de vivência cristã, na qual o projeto do reino encontra os meios de sua realização e seja sinal de contradição
para tudo o que não condiz com o plano de Deus. Ser contradição, isso é muito forte, para tudo que não condiz com o projeto de Deus, ou seja, tudo aquilo que me separa, tudo aquilo que me faz ser individual, que me faz ver simplesmente o meu querer, o meu desejo, está contra o projeto de Cristo, porque o projeto de Cristo, ele é comum a todos, ele visa a salvação de todos e não a salvação própria. Organização comunitária feita na diversidade, o respeito ao diferente, o respeito ao outro, o respeito às culturas, o respeito à dignidade humana, comunidade inserida no mundo como testemunha e servidora do reino de Deus. O reino que busca todos os meios para que os valores próprios do reino estejam presentes nas estruturas e no funcionamento da sociedade atual. A igreja é chamada a ser povo de Deus que busca também os sinais do reino no mundo. Comunidade que se abre permanentemente para as urgências do mundo e se renova com seus métodos e em sua estrutura. Comunidade que mostra fraternidade, de ajuda e serviço mútuo, de uma atenção coletiva às pessoas mais frágeis e necessitadas. Então é a comunidade comprometida, a igreja comprometida com os pobres, com aqueles que estão sofrendo, com aqueles que não têm voz, com aqueles que não são reconhecidos, com aqueles que estão à margem do caminho, que estão sendo excluídos a todo momento. A igreja não pode ser também mais uma a excluir. Pelo contrário, ela tem que congregar, ela tem que chamar, ela tem que ir de encontro aos que necessitam. E assim nos diz a igreja em saída. Olha que lindo que é isso aqui, preste atenção. A igreja em saída de portas abertas que vai em direção aos outros para chegar às periferias humanas e acompanhar quem ficou caído à beira do caminho e que acolhe o filho pródigo para que possa entrar sem dificuldade. Olha que maravilhoso! Olha que concepção de igreja belíssima e que não pode simplesmente ficar no papel, ficar aqui parada nessas linhas sábias deste documento, mas que precisa sim ser vivida, inserida no nosso dia a dia, no nosso dia a dia de igreja, de cristãos. Nós precisamos ser essa igreja em saída, essa igreja que acolhe, essa igreja que não deixa ninguém à margem. Todos têm direito ao evangelho, todos têm direito à salvação. Ela não é mérito de alguns, ela não é para uma simples comunidade, para um povo eleito, não, porque todos somos eleitos pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo dado na cruz. Por isso a igreja é chamada a ser missionária, ela não pode perder essa sua característica de ser missionária, essa sua propriedade de ser missionária. Se a igreja perde essa propriedade de ser missionária, de levar o evangelho, de buscar os que estão caídos à beira do caminho, ela deixa de cumprir o projeto de Deus. Então a igreja é chamada a ser a mudança de mentalidade que implica em mudança de estruturas. O documento de Aparecida optou decididamente pela conversão pessoal e pastoral em prol do reino de Deus, que atinge a todos, em espírito de comunhão e participação. Também convida a impregnar as estruturas e os planos pastorais em todos os níveis, com firme atitude missionária, e a abandonar as ultrapassadas estruturas que já não favoreçam a transmissão da fé. Então, aquilo que me faz ser ilha, aquilo que me faz ter um pensamento individualista, aquilo que me faz pensar simplesmente no eu, né? Todo este papel ultrapassado da igreja, que se fecha, da igreja que vive simplesmente num casulo,
já ficou para trás. A igreja precisa estar em saída. Ela precisa não ter medo de caminhar. Ela precisa não ter medo de se misturar com a comunidade, porque ela é comunidade. E sim ser um sinal, luz para esta comunidade que às vezes está sob o domínio das trevas, mostrando, ensinando a viver o projeto de Deus. Esta é a missão da comunidade igreja, essa é a missão dos leigos e leigas. O Papa Emérito Bento XVI bem alertou, dizendo assim: a corresponsabilidade existe uma mudança de mentalidade, relativa em particular ao papel dos leigos na igreja, que devem ser considerados como colaboradores do clero, mas que devem ser considerados não como colaboradores do clero. Olha bem, não como colaboradores do clero, mas como pessoas realmente corresponsáveis. Os leigos e leigas são corresponsáveis. É responsabilidade minha, sua, também de sermos igreja, povo de Deus, de sermos igreja comunidade, de sermos igreja que vai de encontro aos que sofrem, aos que necessitam, aos que estão à margem do caminho, aos que são excluídos. Não podemos ser uma igreja que exclui, mas uma igreja que acolhe. Corresponsáveis do ser e do agir da igreja. Por conseguinte, é importante que se consolide um laicato maduro e comprometido, capaz de oferecer a sua contribuição específica para a missão eclesial, no respeito pelos ministérios e pelas tarefas que cada um desempenha na vida da igreja, e sempre em comunhão cordial com os bispos, com o Papa, né? Então, ser igreja é estar em comunhão com o Papa. Infelizmente, nós temos visto aí grupos que estão se rebelando contra o Papa, que estão se rebelando, que estão se mostrando contrários. Então, nós temos que ver e revermos tudo isso, né? A inspiração, a graça do derramamento do Espírito Santo, que sustenta a igreja, nos fala e nos falou durante todo o tempo na pessoa do Papa. E nós temos visto com grandiosidade o testemunho de vida do Papa Francisco. Um homem que não é simplesmente de palavras e só de cartas, documentos de papel e de escrita, mas um homem que faz com a sua própria vida. E assim, todos nós, leigos e leigas, somos chamados a ter em mente, diante dos nossos olhos, o testemunho do Papa Francisco, para também fazer desse mesmo testemunho a nossa missão. A igreja é chamada à vivência dos carismas e o exercício dos ministérios no interior da igreja não devem substituir nem mesmo diminuir o empenho dos cristãos leigos e leigas no campo do mundo, né? Primeiro e mais condizente com o seu estado laical. O campo das realidades temporais que são chamadas a ordenar conforme a vontade de Deus. E também a igreja é chamada ao testemunho da unidade em meio à diversidade, a ser sinal eloquente no meio da diversidade. A igreja direcionada e pautada pelo reino de Deus caminha para a frente dentro da história com lucidez e esperança. Essa igreja que não se deixa abater, é esta igreja que está e que vai de encontro aos que necessitam. A igreja que não tem medo de sair, de se lamear, de se deixar misturar. É a igreja que está aí para viver o projeto de Deus, que é a salvação de todos, que não deixa ninguém excluído à beira do caminho. Assim nós terminamos este primeiro capítulo do documento 105,
Próximo programa nós estaremos já falando sobre o segundo capítulo, que é intitulado como Sujeito Eclesial, Discípulos Missionários e Cidadãos do Mundo. Deus nos abençoe, Deus nos proteja e até o próximo programa, com a graça de Deus.